Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio a Mariana Ribeiro, ela que é odontopediatra e empreendedora. Doutora Mariana, que legal te receber aqui no nosso programa. Obrigada pela sua presença. Prazer é meu, fiquei muito agradecida pelo convite. Estou feliz de poder conversar um pouquinho aí sobre a minha pequena, mas minha trajetória na odontologia. Uma trajetória linda, pelo que eu li por aí, pelo que eu conversei também com algumas pessoas, e eu quero saber de onde surgiu essa paixão pelo odonto. Na minha vida, assim, de escola, né, quando a gente começa, o que eu vou ser quando crescer? É claro que tem aquela parte de muito criança, que você não tem noção, mas a hora que foi começando, assim, a desenvolver, eu falava que eu queria já alguma coisa na área da saúde. Eu gostava muito, eu queria muito poder ajudar. Eu gosto dessa coisa do contato mesmo com a pessoa, de poder ajudar. Eu falo que hoje, aí, depois da pandemia, com o home office, tem muita gente conhecida, minha amiga, que trabalha de home office. Eu falo, gente, assim, parece um sonho, mas acho que eu não ia conseguir, porque eu gosto muito do contato, da troca com a pessoa. E aí falei, e agora, né, na área da saúde, o que eu quero? E fiquei um pouco nessa dúvida, mas eu sempre amei ir no dentista. Assim, desde criança, eu nunca dei trabalho, eu adorava. Era tipo, dia de ir no dentista, pra mim era uma grande festa. E eu comecei a olhar já com outros olhos para essa área, de pensando o que eu vou fazer da minha vida. E aí eu comecei a falar, nossa, eu gosto muito disso, eu sempre gostei, eu me sinto bem nesse ambiente, eu vou começar a procurar mais sobre. E aí veio a paixão pela odontologia, acho que eu tava, tipo assim, né, nem colegial ainda, eu já quero ser dentista. E foquei. Quero odontologia, odontologia. Eu lembro que na minha sala, assim, eu era a única, né? Todo mundo queria outras coisas e eu sempre não, odontologia. E fui, prestei vestibular, fui fazer. A hora que eu entrei na faculdade, já no primeiro ano, eu falei, não, é isso mesmo. Eu gosto muito de estudar. Sempre fui muito nerdzinha nessa parte, assim. E aí eu tava estudando exatamente o que eu gostava. E aí eu falei, nossa, que gostoso. Aí logo já entrou as clínicas, né? O contato ali com o paciente, que era tudo que eu queria. E eu amei, me apaixonei. Saí da faculdade, já comecei a clinicar. Mas eu saí da faculdade apaixonada por cirurgia. Uhum. Eu amava cirurgia, meu TCC foi sobre cirurgia bucomaxilo, que é parte assim hospitalar mesmo, sempre gostei muito. Falei, antes de eu focar nessa parte, eu vou trabalhar um pouco para ver se é isso mesmo. Comecei a trabalhar, atendendo, buscando sempre ir atrás de cirurgia, e começou a aparecer criança. Então, nas clínicas que eu trabalhava, não tem ninguém que atende criança. Você não atende? Aí eu sempre falava, olha, né, eu não sou odontopediatra, mas atendo. Posso Atendia. tentar. Posso tentar atender. Atendia e, assim, comecei a gostar muito. Chegou uma hora que eu percebi que 90% da minha agenda do dia era criança. E eu falei, nossa, É a minha é vocação. minha vocação. Tô gostando muito disso, preciso aprender mais sobre. Vou mudar, focar, né? Desfoquei completamente da cirurgia, fui pra pediatria, graças a Deus, porque E é um sucesso. hoje em dia eu nem me imagino mais fazendo cirurgia. Que legal. E o que mais te encanta na odontopediatria? Olha, eu acho que a sinceridade, porque é uma coisa muito engraçada, né? Você, né, se você estiver atendendo um adulto, tiver alguma coisa acontecendo que ele não tá gostando, não tá bem, não tá satisfeito, muitas vezes não vai falar. A criança é na hora. Não gostou de alguma coisa, não tô gostando, não tô bem, quero isso, quero aquilo, gostei, não gostei. Então, acho que esse feedback, assim, muito sincero, sabe, que a gente Uhum. recebe, eu adoro. E a pureza mesmo, né, de ver eles entrando acuadinho, assim, e aí depois ir soltando, e eu sei que aquilo é uma coisa verdadeira, né? E você conseguir realizar o seu trabalho ali, naquela criança. Sim, é muito bom, porque eu pego, né, eu gosto de pegar desde pequenininho, e eu falo que principal função, né, do odontopediatra não é nem o tratamento, o procedimento em si, ali, a técnica, mas eu tentar colocar na cabeça daquela criança o porquê é importante, né, escovar o dente básico, mas assim, a higienização oral, o que isso pode prevenir, né, o que ela vai evitar lá na frente se desde criança ela for ensinada. E falta muita informação em cima Sim. disso. Eu percebo por mim, eu lembro de ir no dentista tudo desde nova, minha mãe me levava, mas a minha mãe, por exemplo, já não ia no dentista desde criança. É uma cultura que não era tão frequente quanto é hoje, né? Então as crianças desde cedo já começam. Aliás, a partir de que idade é importante levar o filho ao dentista, doutora? Olha, não tem muita idade assim, né? Se tiver alguma dúvida, pode levar a qualquer momento, mas
sempre quando começa e romper o primeiro dentinho é importante, para já Uhum. receber as orientações necessárias, como escovar, porque a mãe ali, ela tá num mundo novo também, né? Recebendo 1 milhão de informações sobre o que fazer com a criança, o que não fazer, aquela cobrança, e você não sabe se o que você tá fazendo é certo ou errado. Eu acho que nem tem muito certo e errado quando se trata de maternidade. Uhum. Mas ter ali a orientação, então eu poder explicar, falar direitinho, ó, é assim, vamos fazer isso, pode ser que sua criança sinta aquilo, é bem gostoso já acompanhar desde o início e claro que vai acostumando, né? Acompanhar esse crescimento. A criança acostuma muito com aquele ambiente, então se um dia eventualmente precisar fazer algum tratamento, não vai estranhar, ficar muito nervosa, Não vai ter ficar medo daquela maquininha, daquele barulhinho, não né? Que a vai. gente sabe que é terrível para algumas pessoas. Sim, eu Que tá falo, no imaginário coletivo, né, tá, doutor? hoje em dia eu já nem escuto mais barulho do motorzinho, de tanto que fica lá, já nem percebo que ele existe mais, mas é chato. Doutor, agora falando sobre o seu negócio, você sempre quis ter a sua clínica e empreender ou foi algo que surgiu depois? Eu sempre quis. Mas assim, a minha família, né, meu pai, minha mãe, são administradores, eles têm um escritório de contabilidade, então nada a ver com a área da saúde. Tem minha irmã mais nova que foi para essa área também, ela tá cursando administração, eu fui a única que saiu, assim, completamente do ramo. Então, ao mesmo tempo que eu queria ter uma clínica, sempre foi meu sonho, não sabia por onde começar, sabe? E aí eu saí da faculdade e fui trabalhar na clínica dos outros e tudo mais. E eu sempre tinha essa vontade, tipo, quero o meu. Mas é muito difícil, né, essa transição de você sair de um lugar que você tá acomodada, você tá Estável. acostumada, você tá estável ali, eu vou abrir mão de tudo isso e vou, né, dar a cara a tapa realmente e vou montar o meu. Que você Me não, lançar. me lançar. Que você não sabe se vai dar certo, se você vai ter o retorno. A minha cidade é pequena, então já, né, dá aquele medo, fala, nossa, uma cidade pequena, será que vai dar certo? Será que não é melhor continuar aqui onde eu tô? E só para contextualizar, então, doutora, de qual cidade você é, onde você atende exatamente? Eu sou de Espírito Santo do Pinhal, é uma cidade no interior de São Paulo. Atendo lá, tá? Divisa com Minas, essa cidade, então também estou um dia atendendo uma cidade mineira, que é Andradas, ali do lado. As duas cidades são bem pequenas, por isso o medo que eu Sim. comentei, né, de abrir um negócio. Uma região muito linda, muito próspera, né? Com pessoas incríveis. Que legal que tá crescendo Tá, muito. tá Em crescendo muito. serviços, né, doutora? Sim, eu Principalmente. acho que antes isso era mais comum assim, em grandes cidades. Agora eu tô percebendo muito isso em cidades pequenas, a busca por especialistas. Por excelência no atendimento. Exatamente. Então, antes era um médico que fazia de tudo, era um dentista que fazia de tudo, em todas as áreas, né? Agora, hoje, cada vez mais as pessoas saem em busca de especialistas, e o que é normal, porque ninguém é obrigado a saber de tudo. Uhum. Isso tá vindo cada vez mais para cidades pequenas. Então, você ter um diferencial, você ter uma especialidade, então eu sou especialista nisso. Tá dando tudo certo também, não tá Uhum. precisando mais ir para grandes cidades para isso poder acontecer. Tem campo para todo mundo Tem. em todas as cidades do Brasil. Por isso que o empreendedorismo é tão importante, por isso que esse programa existe para inspirar pessoas como você que vão, se especializam e voltam. Isso é muito bonito de ver. Agora eu tenho uma dúvida que é comum a todas as entrevistas aqui no Viver e Empreender. Como é que foi o comecinho? Como é que foi abrir a primeira portinha com o seu nome, com o nome que você escolheu? Foi um sonho e um caos, assim, ao mesmo tempo, porque, como a gente estava comentando, da comodidade, né? Porque na faculdade, assim, de odontologia, você aprende a ser dentista. O que já é um grande desafio quando você sai, porque só o fato de ser dentista ali sozinho, nossa, preciso atender, já é um desafio muito grande. E a hora que você decide seguir para esse outro ramo sozinho, ninguém te ensinou isso. Então, ninguém te ensinou a empreender, a correr atrás das coisas, como que faz. E eu achei muito legal, assim, eu ter vindo agora pra cá, porque vocês me pegaram bem nessa fase, assim, dessa troca, dessa mudança, porque... Transição na vida. Então, eu já comecei alugando uma sala, que já foi um grande passo, né, pra quem sempre trabalhou na clínica, que tava tudo pronto, então tinha já secretária, auxiliar, eu realmente só precisava ir ser dentista. Comecei a alugar uma sala, já foi um grande passo pra mim, assustada, assim, eu a partir do momento eu tive que começar a fazer tudo, e aí foi dando certo, eu fui gostando, foi indo.
E agora até é uma inédito, assim, para as pessoas da minha cidade que ainda não sabem que eu vou abrir uma clínica. Então, Muito legal. desse aluguel de uma sala, eu dei um grande passo, que é abrir a clínica, que vai chamar Afeto, a minha clínica. E o que eu tava falando é muito difícil, porque o que a gente aprende é que o dentista vai ganhar dinheiro atendendo. Uhum. Então eu tenho que sentar na cadeira, eu tenho que atender pacientes o dia todo, porque é meu sustento, é dali que eu vou me sustentar, é dali que eu vou ganhar dinheiro. E esse processo que eu tô passando, então, de transição, de ter o meu negócio, a maioria dos dias eu tenho que estar fora da cadeira, porque eu tenho que estar resolvendo essas coisas. É a gestão do A negócio. gestão, exatamente. Aí eu já até falei, eu tô estudando muito para pediatria, mas eu já tô procurando curso de gestão. Então é aquela loucura, o que que eu faço? Para que caminho eu vou? Uhum. Tem que dar conta de tudo. Então você fica nesse processo e aí você fala, nossa, mas eu preciso de dinheiro, porque eu preciso investir no meu negócio. Só que ao mesmo tempo eu não estou trabalhando, eu não estou Uhum. sentada na Aquele cadeira tempo não está atendendo. dedicado ao Sim, operacional. exato, e eu acho que, assim, é uma ideia errada, né, a gente não aprender isso. Claro que nas faculdades é cita, né, então a parte de gestão clínica, mas é cita, não vai a Uhum. fundo, não é o que você tem que fazer. E vem muitas dúvidas, dúvidas que são, para a maioria das pessoas, às vezes, super comuns, para mim se tornavam questões mesmo, tipo, estou atendendo sozinha, meus pacientes precisam me pagar, eu preciso de uma maquininha de cartão. Que maquininha de cartão? Qual tem a melhor taxa? Por onde eu começo vendo? Com quem eu converso? Então, assim, coisas Uhum. que... Que você é solitária ali naquele Solitária. empreender. Empreender é Exatamente. muito solitário. Você não sabe para que caminho você vai, assim. E além de tudo isso, tem a parte ainda que eu preciso ser dentista. Então, eu preciso estudar, treinar minha técnica, estar ali com as crianças atendendo e toda essa outra parte. Eu falo que às vezes tem dia que eu não tô na clínica, né? Até aconteceu uma situação engraçada com a minha mãe, com o meu noivo. Que um dia eu não atendi, e aí eu falei, nossa, eu tô muito cansada. Eles até brincaram, mas né, você não atendeu hoje. Eu falei, gente, mas eu preferia estar sentada e atender 10 pacientes no dia do que o tanto de coisa que eu pensei hoje Para nessa parte de resolver. empreendedorismo. E juntamente com, né, me mudar, abrir uma clínica, veio também a questão de obra. Então é ser dentista, é cuidar da obra, é pensar nos planos futuros para essa clínica. Eu vou ter mais salas, então eu preciso realmente gerir uma equipe. Vou Uhum. colocar outros profissionais lá. Legal. Toda essa parte. Atualmente você tá sozinha na Tô clínica, sozinha. mas você quer chamar outros profissionais. Isso. A clínica de fato ainda não inaugurou. Uhum. A hora que inaugurar, eu já vou começar com uma colega e vou ter mais salas disponíveis para chamar outros profissionais, sim. Muito legal. Então deixa o convite para os dentistas, para as dentistas da sua cidade aqui. Isso na verdade, eu acho que o convite vai para todo mundo da cidade, principalmente meus pacientinhos. Eu vou sempre postando no Instagram quando vai acontecer a inauguração e tudo mais, aí dá uma passada lá, que vai ser uma coisa bem, bem legal, bem diferente, assim, do que a gente tem, do que a gente está acostumado lá. Pretendo trazer gente diferente, inovador, tratamento inovador, para ajudar, né, o máximo de crianças que a gente conseguir ali na cidade. Levar saúde, levar informação, bem-estar, isso é muito importante, né, Sim. doutora? E eu gostei muito do nome Afeto. Queria tocar nesse ponto. Como é que é o primeiro atendimento ali quando a mãe leva seu bebê ou sua criança pequena? Qual é o primeiro passo? Você faz uma anamnese, você conversa com a mãe ou você já vai conversar com a criança? Não, por isso até que eu quis mesmo que chamasse Afeto, porque eu acho que teria que ser todas as consultas em geral, né, de todas as faixas etárias, mas se tratando de criança, se torna um negócio muito afetuoso. Então você tem que muitas vezes se doar ali muito mais como pessoa do que como Mariana dentista profissional. E é até uma questão complicada às vezes do tipo de conversa que eu tenho que ter com os pais e o tipo de conversa que eu tenho que ter com as crianças. Muda completamente. São duas Marianas ali atuando. Duas Marianas, porque com a criança eu tenho que falar de um jeito, só que ao mesmo tempo eu tenho que explicar tudo aquilo que eu falei pra ela pro pai. E eles têm que entender a mesma coisa, só que de maneiras completamente diferentes. Eu não posso ser nem tão infantil com os pais e nem tão séria, adulta, falar palavras difíceis com as crianças. Uhum. Então é bem complicado assim, por isso que eu vou muito pra essa parte do afeto mesmo. Então a pessoa, a criança chega com criança ou bebê, né, também a gente considera até 3 anos de idade bebê mesmo. E primeiro senta no escritório assim e tem toda uma conversa. Então a gente faz a anamnese, eu pergunto tudo.
Baseado naquilo que eles me falaram, eu tenho, né, um guia, assim, que eu sigo numa primeira consulta, já mostrando o que tá acontecendo, o que pode ser. Enquanto isso, a criança pode ficar brincando, porque, como eu falei, é aquele momento que eu preciso estar séria ali com os pais, né, entender todo o histórico, entender tudo que tá acontecendo, e aí eu deixo brinquedo, tudo para elas ficarem. De vez em quando eu dou, né, uma brincadeira, chamo também para conversa, para me contar. Mas tem esse momento sério e depois aí eu foco na criança. Então aí é outro tipo de conversa, vamos pra cadeira, aí muda tudo. Depois a gente volta pra mesa e aí volta pro papo com a mãe e o pai. Então é bem complicado gerenciar isso também de tipos de conversa, sabe? E qual é o papel dos pais no tratamento odontológico de uma criança? Olha, eu acho que é 90% do tratamento é função dos pais. Porque é uma vez, 2 vezes, 3 vezes que a criança vai no dentista ao ano. É muito pouco, né? Assim, considerando uma criança que faça só a parte preventiva mesmo, né? Não tenha nenhum tratamento para fazer. O resto é em casa. E assim, se o pai, a mãe não tiver presente mesmo ali naquela consulta, porque muito mais das informações que eu passar são eles que vão entender. Criança, né, eu dou um jeito de falar de um jeito que ela entenda, mas ela é criança, ela não tem às vezes o discernimento de agora tá na hora de eu parar de brincar, de eu parar de assistir meu desenho, porque eu preciso escovar o dente, porque eu preciso dormir. Então, isso tem que partir dos pais, sabe? Afinal, a criança não tem um discernimento ali. Não. E é complicado hoje, então eu procuro acolher muito as famílias, assim, que vai, porque a rotina tá muito louca, né? Dos pais, das crianças, então é escola, é trabalho, é inglês, é uma atividade que faz fora. Muitos pais e mães trabalham e estudam também, então é aquela loucura, não consegue passar o dia com a criança, às vezes nem sabe como tá sendo a higienização da criança. E não porque não quer, porque tá descuidando, mas porque não tem tempo daquilo. Ou não tem o conhecimento também. Também. Então eu sempre procuro sentar e falar, eu não vou chegar para a família que tá ali na minha frente e falar, olha, você precisa escovar o dente do seu filho 3 vezes ao dia, pelo menos, por pelo menos 1 minuto, assim, assado, porque eu sei que ele vai sair dali e falar, tá bom, só no mundo dela, né, no mundo ideal dela, porque muitas vezes isso não dá certo. Então eu tento conversar ali mesmo, olha, como é a rotina da sua casa? Como é a sua vida? E aí, bem individualizado para cada um. E aí, baseado no que eles me contam, eu falo, ó, então a gente vai tentar fazer isso. Então, nesse meio tempo que você tem, você vai encaixar isso pro seu filho aqui. Você vai pedir para a pessoa que cuida do seu filho fazer isso nessas orientações. Então, poder passar, né, esse conhecimento, dar essa orientação, porque é 90% em casa. E aí a criança vai pegar esse hábito, esse costume de preciso escovar o dente, é importante, conforme vai crescendo, aí eu consigo aí vai por conversar osmose, isso, com mais facilidade. com mais facilidade, fazer entender o porquê é importante, né? Agora, de início, é importante, é o que eles entendem, assim, né? É importante, então... Eu posso, então, dizer que esse tratamento, esse atendimento individualizado é o seu maior diferencial? Acho que sim. Sim, porque, como eu falei, tem hora que eu busco muito mais pelo afeto de estar ali, tipo, Mariana mesmo, do que como dentista. Então, às vezes, a minha primeira consulta, né, demora 1 hora e meia, e a criança não sentou na cadeira, porque às vezes muitas pessoas têm essa crença ainda de que vai no dentista e para aquilo valer, para aquilo ser uma consulta de dentista, tem que sentar na cadeira, tem que abrir a boca e tem que fazer um procedimento. Só que não, eu passo muito mais informação ali conversando do que, porque a hora que, né, senta na cadeira e realmente vejo, aí é o meu trabalho, aí eu olho, prático, eu sei o que eu tenho que fazer, depois eu passo o plano de tratamento, mas essa conversa de eu explicar o porquê, a causa, então não adianta, vou focar em criança, né, que é o que eu mais atendo, a criança vem pra mim com má escovação, com placa bacteriana, com cárie, e tudo que pode decorrer disso, e eu sentar essa criança na cadeira e tratar. Essa é a minha função, né? Essa é a função dentista, mas ela vai voltar dali 2 meses, com a mesma questão, porque tá doendo, porque tá com cárie. Então, peraí, por que essa criança tá vindo pra mim assim? Vamos entender? Vamos sentar, vamos conversar? O que tá acontecendo? Por que Tratar ela não da tá? raiz. A raiz, a causa, o que tá acontecendo porque assim, tratar só a cárie, a gente trata ali um sintoma, a doença propriamente em si, a gente quer prevenir, né? A gente não quer que cause a doença. Isso que é importante, por isso que os pais têm 90% do percentual de ajuda
nessa relação de dentista-criança, porque eles vão estar a maior parte do tempo com a criança, então no incentivo. Assim, não é legal, a criança não vai gostar de parar o que ela está fazendo para ir escovar o dente. Mas hoje tem tantas maneiras, né? A tecnologia ajuda tanto, aplicativo que ajuda. Então eu sempre dou dicas, tipo assim, você gosta muito de uma música ou de um desenho, coloque e vai escovar o dente. Enquanto essa música não acabar, você não para de escovar o dente. Então dá pra gente usar desses artefatos que a tecnologia proporciona pra tentar tornar mais divertido. Banho, né? Então a criança já tem o momento dela de tomar banho. Eu sempre falo pros pais, aproveita esse momento, já, né? Se é o que Já você consegue, já o corpo higieniza todo. nessa hora. Porque, não, depois eu não consigo, depois dorme, se dormir, depois eu não vou acordar pra escovar o dente. Então, tipo assim, aproveita o melhor momento que você tem ali. Tem alguma história que tenha marcado a sua trajetória até aqui com alguma criança? Alguma criança que você tenha ajudado muito? Algum caso absurdo que você tenha ajudado a resgatar? Enfim. Olha, eu acho que eu não diria nem assim, caso absurdo, né? Claro que tem tudo, mas é mais uma questão de confiança, assim, que me baqueou muito, porque eu acho que eu, né, me coloco nessa posição de as crianças precisam confiar em mim, tudo mais, mas eu não tinha noção do quanto era isso, do quanto eu impactava na vida delas até isso acontecer. Claro que tem toda essa parte de tinha medo, agora depois que passou com você não tem mais, não gostava de escovar o dente, depois que escutou você falando toda hora, não preciso nem pedir, já tá escovando, então isso é muito gratificante. Mas teve não era nem criança, ela era já uma pré-adolescente, assim. Com todo esse turbilhão que vem junto com a pré-adolescência. Hormônios, essa fase difícil. E eu já atendi a família toda dela, atendia ela também. Ela já estava passando comigo, ela estava fazendo um tratamento bem grande. E aí, em um dos dias, ela chegou, sentou na cadeira, tudo normal. E eu tava fazendo ali, era uma restauração, que eu tava fazendo nela, só que era tranquila, né? Não tinha dor, não tinha nada, era bem sossegado. Eu olhava pra ela, tava escorrendo lágrima do olho dela. Aí eu, tá tudo bem? Tá tudo bem. Daí a pouco, escorrendo lágrima também do olho dela. Eu falei, tá tudo bem mesmo? Tá acontecendo alguma coisa? Você tá sentindo dor? Tá te incomodando alguma coisa? Não, é a luz. A luz do refletor tá ardendo meu olho, tá me fazendo chorar. Eu peguei e tirei a luz. Falei, continuei fazendo, ela continuou chorando. Eu parei tudo, sentei a cadeira, falei, o que tá acontecendo? Aí ela desabou. Ela começou a chorar, 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 porque ela queria contar pra alguém. É por isso que eu falo assim, do tanto que isso me impactou depois, porque entre toda a família ou pessoas que ela poderia escolher, ela escolheu, tipo, sentar na minha cadeira para me contar que tinha acontecido um conflito na escola entre ela e a melhor amiga dela. Então, assim, aí eu parei tudo que eu tava fazendo, sentei ela, a gente ficou sentada, conversando. Ela chorando, desabafando pra mim o que tinha acontecido na escola, como ela poderia resolver, e eu tentando resolver aquilo de uma certa forma. A hora que ela foi embora, que eu parei pra pensar, eu falei, gente, né, até que ponto, assim, eu influencio a vida dessa criança, desse adolescente, porque pra ela ter se sentido segura em, tipo assim, vir desabafar isso pra mim, né, ela me vê pouquíssimas vezes, eu sou a dentista dela. Você se torna uma referência pra ela, porque você tá cuidando daquele ser humano. A minha ficha caiu, assim, nessa hora, de que, tipo, eu me tornei uma referência pra ela, ela confia em mim, ela se sente segura perto de mim pra poder contar até de fatos pessoais da vida dela. Isso é muito lindo. Foi uma coisa que aí eu fiquei, nossa, deu uma caída de ficha do que realmente eu posso fazer na vida de uma criança. Muito legal. Esse lado humano, ele é super importante, notório no seu trabalho, mas vamos falar um pouco sobre tecnologia também. Como é que você enxerga a tecnologia na sua área, como tem sido aplicada e como você aplica no seu dia a dia? Olha, a tecnologia, assim, voltada para a odontopediatria tá, assim, cada vez crescendo mais e tá ajudando muito. Então, com a parte de laser terapia, pra gengiva, quando tá nascendo os dentinhos, aquela irritabilidade, aquela dor, porque dói, realmente dói. As pessoas às vezes costumam falar, ai, mas eu sempre ouvi que dente de leite não dói. Dói, né? Tá vivo ali, é igual Rasga um dente permanente. Rasga a gengiva, e assim, se tiver cárie vai ter dor. Né? A criança não tá reclamando de dor à toa, ela não tá inventando, realmente dói. Então tem que cuidar. Normal, não é porque é dente de leite, não tem que cuidar. Nossa senhora, isso é completamente errado. Tem que cuidar muito. E essa parte de laser tá assim, inovando muito. A parte do escaneamento. Então, as moldagens, né, ali com alginato, que as pessoas não gostavam para fazer aparelho, ou alguma coisa que precisasse. Hoje em dia você
tem o scanner Não ali, precisa mais colocar aqueles aquela moldes. massinha, não. Olha Dá que pra legal. escanear, nossa, assim, já sai o modelo impresso em 3D, né? O Que modelo pronto evolução. para poder ir para protético, tudo fazer as coisas. É o fluxo digital, então junto com o escaneamento e com esse modelo 3D, as máquinas conseguem, tipo, preciso fazer um dentinho novo para reabilitar, porque essa criança perdeu esse dente, faz tudo assim, em máquina, né? Então você coloca lá, programa o dente que você quer e o dente sai pronto. E para criança é maravilhoso, porque é É rapidinho. rápido, é isso que é muito bom. É um procedimento rápido. Então, quanto mais a gente conseguir agilizar o tempo de cadeira ali, melhor. Pra tirar o máximo de desconforto e tempo de cadeira. Então, tudo que é rápido, né, e tecnológico ajuda muito. Olha que legal. Os raios-x também, a gente fala, esquece do raio-x, mas o raio-x digital ajuda muito, porque a criança, muitas vezes, ela mexe durante a radiografia. Você fala, fica quieto, mas ela vai mexer. E a tomada radiográfica ali, a hora que ela mexe, o digital ajuda muito, não tem mais aquela questão de ficar revelando. Então, tirou a radiografia, revelou. Ai, não deu certo. Então, você perdeu todo esse tempo porque a criança mexeu. Aí vai ter que tirar outra. Aí você vai ter que revelar. O digital é uma tomada, ele sai ali na hora. Então, você já vê perfeitamente, assim, ajuda demais. Ou seja, tá muito mais fácil levar seu filho ao dentista. Levem os seus filhos ao dentista desde cedo, né, doutora? Essa é uma dica super importante. É o que você disse, as mães, elas são bombardeadas de informações e muitas vezes essa parte é negligenciada justamente por falta de orientação, né? E é muito legal saber que existem profissionais como você que se especializam, que gostam, que amam o que fazem. E por isso que você está aqui. Vamos falar um pouquinho mais de empreendedorismo. Como é que é empreender na saúde, na sua área? E como é que você se sente representando essa nossa área da saúde? Olha, eu acho complicado porque a questão do empreender na saúde, a gente é muito. Porque quando a gente fala hoje em dia de empreendedorismo, né, assim, já vem pela cabeça internet. Porque tudo hoje está muito relacionado à internet. E ligado nessa questão da saúde, a gente tem, assim, muitos prós e contras em relação à internet. Então, até de informações erradas que circulam por aí. O que é antiético. O que é antiético. Então, tem ali uma parede do até onde eu posso ir com o meu trabalho na internet, né? Até onde eu posso mostrar, até onde eu não vou estar sendo invasiva, né? O direito de imagem. Ainda mais com criança. Você precisa sempre ter termos e tudo de direito de imagem. Então, a parte do empreender, ela está muito relacionada com essa parte de internet, o que dá uma segurada um pouco nessa questão da área da saúde, diferente talvez de um empreendedor comercial, digital, que tem a sua loja e está expondo ali 24 horas o trabalho, o produto. Muitas vezes, na hora que eu estou fazendo o procedimento, não tem ninguém filmando, o paciente pode achar invasivo, então a gente fica meio recluso, assim, até onde eu posso ir. E aí você fica meio que num limbo, tipo, será que eu tô sabendo empreender? Será que é isso? Como as pessoas vão me achar? Né? Será que eu tô fazendo certo? Você fica sempre se questionando, assim, até sei lá, como eu me sinto, talvez sendo uma referência, assim, nessa parte. É confuso, porque você fala, você nunca sabe se você tá no caminho certo. É meio que o empreender, acho que é dar a cara a tapa mesmo, né? Dar o passo primeiro e esperar Deus colocar o chão. Porque se ficar esperando, não vai. Ótima definição, ótima. E que dica você daria para quem está começando a empreender na sua área, doutora? Não desistir. Todo mundo falaria isso, mas é realmente assim, focar num propósito. Porque senão a gente acomoda, né? Principalmente profissionais da área da saúde, então a gente acomoda trabalhar para um lugar. Então, se você quer ter o seu, tenha um propósito muito claro do que você quer, coloque isso como meta. E assim, vão ter momentos que você vai com certeza estar investindo muito mais do que ganhando, vai estar tendo que pensar muito mais lá na frente, então, no investimento que eu estou fazendo agora, para lá na frente eu ficar sossegado do que trabalhando, sentado, né, dentistas no caso, sentado ali na cadeira atendendo, mas assim, que no futuro vai valer muito a pena, vai ter valido cada esforço de você não ter de trabalhar aquele dia, ter perdido dinheiro aquele dia, mas para investir num negócio seu. Então é ter um propósito assim bem definido mesmo e seguir. Sim, sem dúvida. E o que significa para você ver um paciente, um mini paciente ali sorrindo, feliz da vida? É a melhor coisa. Eu falo que a gente atender 5 adultos e 5 crianças é muito mais cansativo você atender a criança.
mas é um cansaço diferente. É um cansaço, assim, talvez até físico, porque o mental ali parece que revigora, assim, é revigorante. Eles vêm com umas conversas, contando do amigo, contando do pai, contam muito, viu, sobre o pai e mãe, então soltam, assim, Cuidado! são super sinceros, não tem papas na língua, soltam o que tem vontade, então é muito engraçado, eu gosto muito dessa... até outro dia eu tava atendendo, até briguei com a minha irmã, falei, hoje eu passei o dia todo assistindo Pica-Pau, tipo, brincadeira, porque tava passando na TV enquanto eu atendia. Mas assim, essa coisa de estar ali com a boquinha aberta e de repente rir do desenho, de repente vir falar pra você uma coisa, essa dinâmica mesmo, assim, meio louca que é atender criança, é o que eu adoro. Gosto muito. Agora outra pergunta, como é ser mulher, jovem, empreendedora, especialista numa área tão importante, tão específica? Como é que você dá conta de tudo no seu dia a dia? Tem que dar, né? É o que eu falei, tem hora que a gente fala o que eu tô fazendo, por que eu não fiquei onde eu tava, por que eu decidi sair daquilo pra começar o meu negócio, mas tem que dar. Eu acho que até você tocou num ponto muito importante, né? Tipo, vocês tocam com esse projeto da questão da mulher, porque hoje em dia, graças a Deus, isso está diminuindo muito, mas ainda existe na maioria das casas que aquele conceito de a mulher que cuida da casa e dos filhos e das crianças. E assim, eu percebi muito mais isso né, ali trabalhando com as crianças, o quanto é cansativo, o quanto você tem que se doar para poder cuidar de uma criança, para estar olhando ela. E relacionado à mulher tem tudo isso. Então, além dela ter o trabalho dela, então dela empreender, uma dentista no caso, ela ser dentista, ela ser empreendedora, muitas vezes quando ela chega em casa, ela tem a casa para cuidar, ela tem os filhos para cuidar. Então é desgastante mesmo, é assim, você não para, né? É exaustivo. Eu acho que tem que ter momentos, assim, de focar, conseguir ter um tempo pra você, porque senão acho que a gente surta nesse processo de querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque a cobrança é muito grande. E que nem você falou, você é jovem e tudo mais, isso é uma questão muito complicada, porque eu sinto que as pessoas, elas não te dão a devida credibilidade. É o tal do etarismo. Por você Ao contrário. ser jovem e tudo mais. Nossa, mas você é tão jovem, você não tem capacidade de fazer isso, sabe? Então te jogam pra baixo a todo momento, porque você já tá passando por uma fase difícil ali, né? De talvez querer se encontrar ali na sociedade, será que o meu emprego tá sendo certo, não sei o quê. E aí, ao mesmo tempo que tem pessoas que, nossa, te dão um feedback super positivo, tem essas pessoas também que vêm e falam, nossa, mas você é muito nova, isso não vai dar certo. Nossa, mas você é isso, nossa, mas eu acho que você tinha que ter mais isso pra conseguir. Tudo jogando nessa parte de idade, né? Eu já atendi em muitos lugares que, assim, o paciente entrava, não me conhecia, olhava pra mim e perguntava, quem é a dentista? Eu falava, sou eu. Aí ele, não, você... E principalmente homens, então, Sim. não, porque você, não, olha isso, é novinha, capaz, eu não, eu sou. Muitas pessoas perguntavam assim, nossa, tava ali atendendo, mas você já é formada? Eu sou formada, tipo assim, eu falo, Especialista. eu ainda brinco assim, a minha cara engana, na verdade eu sou, né, tenho mais idade. Então Mas é muito complicado. você encara as críticas com bom humor, posso dizer isso? Hoje eu acho que sim, mas no começo me pegava, porque é aquela parte que você tá tentando se inserir no mercado de trabalho, você quer ali se mostrar seu trabalho, e aí vem a pessoa, tipo, não, você não tem capacidade disso. Aí você já dá aquela recuada, sabe? Aí hoje em dia eu entendi que essa sou eu, sabe? Aí as pessoas já me conheceram, os meus pacientes gostam muito do meu trabalho, então acho que ser jovem a gente vai ter que encarar como um bônus, de que tem muita coisa ainda para fazer pela frente. Sem dúvida, muitos anos pela frente, muito sucesso para você. Espero conhecer a Feto pessoalmente. Por favor. Quero ir para Pinhal, interior de São Paulo, para conhecer essa clínica linda, que inclusive é perto de algumas pessoas queridas que já passaram por esse programa. Eu tô muito feliz por te receber aqui nessa primeira entrevista de 2025. Quero que você deixe um recado, algum recado que esteja aí no seu coração, que você queira passar para os nossos telespectadores. Olha, tentando linkar um pouco, né, o que a gente falou aqui, né, a parte de empreender, a parte de saúde e tudo mais, eu acho que tem uma frase, com certeza todo mundo já deve ter escutado, mas que hoje em dia, até nessa questão de empreender, de visar só o dinheiro, as pessoas, os profissionais da área da saúde estão esquecendo um pouco, que é aquela questão do
Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Alma humana. Então, assim, viva sim, empreende sim, vai nesse turbilhão, corre atrás das coisas, mas a hora que para e senta de frente com o paciente, no meu caso, de frente com uma criança, esquece tudo, assim, você zera e você volta completamente na questão mariana, tipo, afetuosa, tipo, o que eu queria que fizesse se fosse em mim, se fosse no meu filho, se fosse, então, voltar nessa questão, entender a causa, aquilo que eu te falei, então, ter um tempo para conversar, porque hoje em dia tempo é dinheiro, e em consultas também, o que não era para ser, então, quanto mais rotatividade a pessoa tem ali, mais dinheiro ela ganha, então, parar um pouco com isso, então, empreenda sim, mas não esqueça que você escolheu a área da saúde, né? Você ajuda pessoas. Então, na hora que você estiver desempenhando essa função, esteja ali 100%. Descolhe-se um pouquinho dos números, né, doutora? Da questão só do valor, de quantidade, foca na qualidade, porque eu acho que sem a qualidade, a gente nem consegue a quantidade, que seria o interessante, né, para o empreendedor, pensando assim em números. E aí tudo flui. Com certeza. Doutora, deixa suas redes sociais aqui, seu Instagram, seu e-mail, que você quiser deixar. Deixa, o meu Instagram é doutora_Mariana DV Ribeiro. Pode me procurar lá, me achar, vão ver, eu posto sempre dicas, posto, quando eu consigo tirar as fotinhos com as crianças eu posto também. Apareço lá um pouco, falando um pouco da minha vida, mas mais relacionada a essa parte da odontopediatria, e tô lá. Se tiverem alguma dúvida, também pode mandar, eu respondo. Legal. Relacionado à pediatria. Vamos lá. Muito bom. Doutora Mariana Ribeiro é o nome dela. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau!